Meus caros, vivam! Bem-vindos ao telejornal do dia 26 de fevereiro. O mês está quase a acabar e eu começo com as minhas intervenções. Não vou pô-las aqui, tenham calma, nada de pânico. Na Assembleia Municipal de Ceia, onde sou deputado municipal, em que tratei, entre outros assuntos, o assunto da barragem de Girabolhos, não é Bolhos, Girabolhos, e se realmente ela serve para alguma coisa ou não. Veremos isso ao longo deste vídeo e nos próximos. Entretanto, em Azeitão, um jovem de 29 anos, uma jovem, morre à espera da ambulância. Nem em Setúbal havia e em Almada a ambulância tinha um furo. Eu sei que não acreditam, mas foi exatamente isto que aconteceu. E o Centro de Apoio Psicológico não atendeu. E, portanto, foi mais uma jovem, 29 anos, na flor da idade, que teve o azar de estar em Portugal, ter nascido aqui. E sobre isto a ministra não diz nada. A outra, por muito menos do que isto, possa andar para a forma dourada em Bruxelas. E esta nem assim se põe a dar. Portanto, podem morrer talvez 1000, 2000, 3000 pessoas, não há problema nenhum. Também falaremos disso mais à frente neste vídeo, sobre o número de mortes que tem havido. A tal barragem de Girabolhos, e não é Bolhos, a Associação Zero, que é uma associação de ultracomunistas ou wokeistas da extrema-esquerda, aqui tem razão numa coisa, diz que é uma falsa solução para as cheias. Não é falsa sequer, não é solução nenhuma. Nenhuma barragem é solução para nenhuma cheia. É preciso ser-se muito ingênuo, muito incompetente, nunca ter estudado nada, para se poder sequer aventar a hipótese de uma barragem poder conter uma cheia. Não pode. Pode conter uma chuvada forte de um dia, 2 dias, 3 dias, mas depois tem que abrir as portas. Ainda agora, no telejornal da RTP1, se disse que uma estrada foi completamente destruída quando abriram uma barragem em Sines. A estrada desapareceu, porque abriram a barragem em Sines. Mas tem que abrir, senão a barragem rebenta. Portanto, é ao contrário. As barragens servem para mitigar as secas. As secas, não é cheias. Contra as cheias não pode fazer nada, porque ela enche na mesma e a água tem que ir para algum lado. Estou farto de dizer isto, não sei como é que ainda há gente que cai nesta conversa do João Ratão e da Carochinha. Não existe nenhuma melhoria, não existe nada que as barragens possam fazer para evitar cheias. Podem atrasar um dia, mas uma cheia, por definição, já são muitos dias a chover. Não é uma chuvada forte, é muitos dias. No primeiro dia, segura. No segundo dia, segura, mas ela está lá, está aqui para algum lado. No terceiro dia, quarto já não segura e depois tem que abrir. Então fica para além da chuva que continua a cair e que já está a cair há 4 dias, 5 dias, vem o martelo hídrico todo das barragens. Portanto, barragens para gerir cheias é de gente que não bate bem da bola, com certeza absoluta. E nunca estudou nada. O alucinado do ex-ministro vem dizer que o António Costa e Silva diz que as alterações climáticas são a maior ameaça à espécie humana, só se for à sua espécie. Quando ele perceber que isso é tudo uma fraude. Não é as alterações climáticas que são fraude. É o facto de dizerem que agora é que há alterações climáticas. Sempre houve alterações climáticas. Eu nunca fui negacionista, eu sou positivista, eu sou afirmativista. Sempre houve alterações climáticas, desde que a Terra é Terra. Desde que nós sabemos e temos estudado que a Terra é Terra, não houve uma era em que o clima fosse igual. O clima está sempre a mudar. De ano em ano, de década a década, de 100 em 100 anos, 1000 em 1000 anos. É o que eu digo aqui em cima. É preciso não se conhecer nada sobre a história do clima da Terra nos últimos 100 anos, basta 100 anos, nos últimos 1000 anos, na Idade Média, nos últimos 2000, na Idade de Cristo, nos últimos 6000, quando da África vieram para a Península Ibérica através do mar, porque o mar congelou e vieram a pé, não é? O Estreito de Gibraltar, 10.000 anos, que é o princípio da era quente, desta última era quente, entre duas eras glaciares, 200 e 300 mil anos. 100 mil anos, 200 e 300 mil. Porquê é que eu ponho estes três últimos? Porque de cada 100 mil anos o clima fica gélido, a Terra congela e fica branca e os polos ainda terem gelo é um resquício dessas eras glaciares. O gelo já não devia lá estar, sequer não devia estar lá, mas ainda continua lá, porque ainda não aquece o suficientemente para derreter. E de cada 100 mil anos há um prazo, estou farto de dizer isto, há um prazo de 10 mil, costuma ser 10 mil, quem diz 10 mil diz 12 mil, neste momento até já é mais do que isso, em que a Terra aquece, o gelo derrete. Ao fim de 10, 12 mil anos, já tem acontecido, a Terra volta a gelar outra vez. E já estamos na hora, até já ultrapassámos esse prazo. Por algum motivo, a Terra ainda não começou a congelar outra vez, graças a Deus. Ou quem não acreditar, graças ao destino. Porque se gelar, a humanidade desaparece. Vamos a falar de uma sexta extinção das espécies. Portanto, é bem que não congele, deixem lá estar o calorzinho, que assim nós vivemos todos muito bem. Estamos na época
da nossa maior expansão da nossa civilização, que começou basicamente quando o tempo começou a aquecer, há 10, 12 mil anos, começou a agricultura, no gelo é difícil plantar seja o que for. A agricultura começou quando o gelo derreteu, há 10, 12 mil anos, é a civilização humana a resplandecer, a nascer e a resplandecer até à data de hoje. Se vier agora outra vez o gelo, meus caros, voltamos às cavernas, voltamos sem luz, sem nada, só com fogo, e vamos lá ver até quanto tempo é que teremos fogo. Portanto, voltamos ao neandertalismo, voltamos aos homens das cavernas, ao Cro-Magnon, nem pensar. Portanto, deixa estar o calorzinho, está bem. Mas isto é preciso não saber nada de história do clima para ser uma bobagem, como diz o brasileiro, uma bobagem destas. Alterações climáticas sempre houve. Eu não sou negacionista, sou afirmativista. Sempre houve. E, portanto, continua a haver. Há 4.800 milhões de anos. A carne de vaca duplica o preço em 4 anos. 50 euros compravam 8 quilos, agora não chegam para 4. E eu digo assim, e depois a inflação é 2%. Vamos ter mais notícias destas ao longo da emissão de hoje, em que a inflação que nos dizem que existe é uma treta, é mais a tal treta, né? Eu estou aqui a desmontá-las todas, é por isso que este serviço que eu faço serve, ou pretende servir, para desmontar as tretas todas que nos dizem nas televisões e nas rádios e nos jornais, mas acima de tudo nas televisões. Então a inflação é 2% e a carne de vaca duplica o preço em 4 anos. Dá-me ideia então que a inflação, pelo menos na carne de vaca, será de 25%. Não é 2, é 25%. É muito mais, está bem? 12 vezes e meia mais. Tretas. E os missionários espiritanos é assim que se diz, demarcam-se da publicação anti-Islão do deputado Pedro Frazão do Chega. E quem diz isto, imaginam quem é? Pensam que é alguma associação muçulmana? Não. É a Rádio Renascença, meus caros. É a Rádio Renascença, diz aqui em cima, olha aqui onde tem a mão, o Pedro Frazão. Rádio Renascença, está aqui, ó, está ali em cima. Conseguem ver? Rádio Renascença. Ou seja, vejam bem ao que isto chegou. A Renascença era a emissora católica portuguesa, recordam-se? No tempo de António Sala, essas coisas. Hoje, a emissora tudo menos católica. E não sei se é portuguesa, eu acho que não. Com tanto wokeismo, tanto comunismo, Rádio Renascença, onde é que estão os seus bispos? Onde é que está quem manda na igreja que se deixaram capturar pelo comunismo na Rádio Renascença? É só notícias comunas, parece a Lusa. A Lusa também é paga pelos nossos impostos, mas é tudo comunas. Está a ver? É igual. Entre a Lusa e a Rádio Renascença, não sei qual é o maior comunista. Ou social, fascista, não sei. O Tribunal mantém o valor patrimonial tributário da barragem de Miranda do Douro e valida a cobrança de IMI. Bom, o Tribunal obriga a nova empresa a pagar IMI, ou a antiga que vendeu. Uma das duas. Mas vamos lá ver se alguém vai pagar alguma coisa, porque eu tenho a certeza que não. Agora é recurso por recurso, vamos ter aqui um processo tipo Engenheiro José Sócrates. Engenheiro Sócrates. Vamos ter um processo deste, não adianta nada. Devem 100 milhões, mas não pagam nada, porque há advogados e há justiça, como nós sabemos, que é para quem tiver dinheiro não ser culpado e não ser condenado a nada. Vai prescrever. E cá está a barragem de Girabolhos, não é Bolhos. Endesa responsabiliza o governo de António Costa pelo cancelamento de 2016. Mas não é bem assim. Eu não sei porque é que ele está a dizer isto agora, quando muito terá sido um comum acordo. A Endesa percebeu, disse isto na Assembleia Municipal de Ceia e repito aqui outra vez, a Endesa percebeu que a barragem de Girabolhos não servia para a produção de energia, porque aquilo é um vale muito escavado, não é como a da Agueira, que é espraiado. É um vale muito escavado, não dá para aproveitamento turístico nenhum, não dá para pôr lá barcos, não dá para pôr lá nada, não dá para pôr lá bares, não dá para pôr coisa nenhuma, nem hotéis, nada. Esqueçam disso tudo. Aquilo é um vale muito encavado, ao contrário da Agueira. Mesmo a Agueira, que é completamente espraiada, não conseguiu aproveitar minimamente o turismo. Quem está a aproveitar o turismo são os espanhóis, como sabem. Portanto, ali em Girabolhos isso é zero. Dizem isto para as pessoas, enfim. Por acaso, o Presidente da Câmara, na última Assembleia Municipal, até foi honesto e disse, respondeu lá a um deputado municipal, e disse, mas quer aproveitar isto turisticamente em quê? Vai lá pôr o quê? Não pode. São vales escavados com muita volumetria de água em pouco espaço. E, portanto, levam quase a mesma água que a Agueira, mas num espaço muito mais fundo e muito escavado. Portanto, não permite fazer nada ali, praticamente. E, antigamente, o projeto era para a produção de energia. Era o principal projeto. E para a seca, para combater a seca, nunca as cheias. Não está lá nada no projeto. Eu tenho o projeto do meu poder, são 133 páginas.
nem uma vez fala em cheias. Não há hipótese de nenhuma barragem conseguir conter uma cheia. Mas fala em secas, isso sim. É um espelho de água brutal. Aquilo leva cerca de 200 hectómetros cúbicos de água na cota 310. Portanto, aquilo aguenta ali muita água. Se for um ano como muito seco, aguenta perfeitamente e dá água para toda a gente. Agora, portanto, a seca, sim senhora, serve para isso. Nunca na vida as cheias. Mas ele diz que o principal problema foi o António Costa. Não pode ter sido, porque se assim fosse, o governo teria que indemnizar a Endesa pelos milhões que lá gastou. Foi entre 60 a 90, já ouvi as duas versões, entre 60 a 90 milhões. Mas foi ao contrário. Foi a Endesa que indemnizou cerca de 9 milhões a algumas câmaras municipais e construiu caminhos, estradas para chegarem àquele ponto que afinal não serviu para nada, porque nada se construiu. Mas enfim, construiu umas estradas, lá ficou isso tudo, são benfeitorias, pode ser que sirva para alguma coisa no futuro. Se alguma vez se pensar em fazer outra vez a barragem, porque não acredito que ela seja feita nunca na vida, com dinheiro público não acredito, só se vier um tal consórcio, um consórcio diferente, de várias empresas que queiram ali enterrar 500 a 600 milhões, que é quanto ela vai custar. Agora, antigamente foi estimado 200 milhões, 150 a 200, depois aumentou para 250, depois aumentou para 300, já ia em 350 e foi quando a Endesa chegou ao pé de António Costa e disse, pá, vamos acabar com isto, que isto não tem, é um poço sem fundo, custa muito fazer uma barragem ali, muito mais do que nós pensávamos, portanto, vamos acabar com isto. E o Costa aceitou, e o antigo ministro na altura, o Matos Fernandes, não era? Também aceitou, porque percebeu que aquilo não servia para nada ao fim e ao cabo, e pronto. Mas a Endesa é que teve que indemnizar algumas câmaras municipais, o que prova que não foi António Costa, de quem eu gosto muito, claro, como sabem, mas aqui a verdade tem que ser dita, não foi António Costa que mandou parar, senão tinha que indemnizar a Endesa, e isso não aconteceu. Portanto, esta informação não está correta. Uma mulher morre em casa após paragem cardiorrespiratória e esteve 40 minutos à espera de socorro. Já vos falei nisso há pouco. Foi a família que encontrou inconsciente e com dificuldade em respirar, apresentava um quadro clínico complexo. O auxílio chegou 40 minutos depois do pedido de socorro. É mais uma que teve azar, como já vimos. A única ambulância estava com um pneu furado e é isto o que vale uma vida em Portugal. Vale mais um pneu furado do que salvar uma vida. Portanto, a ambulância não pôde ir porque tinha um pneu furado. E não há mais ambulância nenhuma. Nem em 2 concelhos não havia nenhuma ambulância. Portanto, meus caros, é preciso ter muita sorte para sobreviver em Portugal a uma crise aguda. Muita sorte. Temos que rezar muito a Nossa Senhora de Fátima, ao vosso santo padroeiro, a quem quiserem, porque quando tiverem uma coisa grave, vocês têm mesmo que ter muita sorte. Se não tiverem essa tanta sorte, o que vos acontece é o jardim das tabuletas. André Ventura vai candidatar-se à presidência do Chega, e muito bem, não temos ninguém que se possa... Não é só o Chega, nem nenhum partido em Portugal. Tem ninguém que se possa comparar a este vulto político que eu penso que desde Sá Carneiro nunca houve outro parecido. E mesmo, eu mesmo incluo Sá Carneiro. Quanto a mim, claro. Quanto a mim, é claro, Sá Carneiro durou pouco na política. A Ventura já está a durar muito mais tempo do que Sá Carneiro, como sabem, morreu no acidente de Camarate. Mas, mesmo assim, acho que talvez Sá Carneiro, mas não vejo mais ninguém com este poder político. Ainda ontem fez uma intervenção brutal, hoje fez outra, e é de gelar completamente a Assembleia. Não temos nenhum político como ele. Pergunta a Ana Brunhosa: quer aparecer na televisão primeiro? A Ana Brunhosa zangou-se e descompôs o ministro num momento tenso. Vamos falar nisto mais vezes. Já apareceram até umas imagens da Ana Brunhosa, um meme, com uma cesta de sardinhas à cabeça. Claro, quero dizer uma coisa que eu aqui não posso dizer, não é? Mas é assim, eles são todos muito moderados e são todos muito fofinhos. Só que às vezes esquecem-se da peça que estão a representar. Só que às vezes quando lhe pisam os calos, cuidado, viram bichos. E foi o caso que aconteceu aqui. Portanto, as pessoas ficaram a conhecer a Ana Brunhosa, que neste momento, se houvesse eleições, ganhava com maioria absoluta. Mas enfim, de qualquer maneira, ou até se calhar com quase unanimidade. Não, que aquilo é Coimbra, é um bocado esquisito. Mas ganhava com muito mais vantagem do que ganhou antes, por causa da sua ação durante este episódio, estes vários episódios, vários dias, desta crise das cheias. Mas enfim, eles mostram que não são atores, não há dúvida, e depois, no momento certo, quando a pimenta chega ao nariz, é que eles revelam realmente a fofura com que nasceram e os mansinhos que eles são. Não são mesmo. Quem não é mansinho mesmo é a SIC Notícias,
A SIC Notícias, que diz que André Ventura e Vítor Orban fotografados juntos frente a uma suástica nazi. Era preciso ser muito estúpido. Ó SIC Notícias, vocês não levem a mal, mas se levei, o problema é vosso. O tipo que escreveu isto é completamente estúpido. Era preciso ser muito estúpido, o Ventura e o Orban e os outros, para se deixarem fotografar à frente de uma suástica nazi. O estúpido é quem escreve isto. Esse tipo tinha que ser despedido, tinha que ser metido num hospital psiquiátrico, portanto, com acompanhamento médico, porque ele realmente é um doente. Algum político, algum político no mundo, ainda mais numa democracia, era capaz de se deixar fotografar em frente a um... Mas para quê? Qual é que era o objetivo? Ó estúpido. Ou o atrasado mental que escreveu isto. Qual é que seria o objetivo de Ventura e de Orban? Era dizerem ao mundo que são nazis? Ganhavam alguma coisa com isso? Tu és muito estúpido, pá. Tu tens que chegar a casa e, pá, lavar bem essa cabeça, pá, com, sei lá, não sei com o quê, pá, com álcool, com bicarbonato de sódio, uma coisa qualquer. Pá, tu és do mais estúpido que pode haver. E o mais incrível, a SIC Notícias é tão estúpida como tu, porque permite que tu escrevas esta barbaridade. Epá, eu não sei qual é mais estúpido, se és tu, se é a SIC Notícias. Nem eu, nem ninguém consegue decidir qual de vocês é o mais estúpido. Querem legalizar o Chega por causa do extremismo ou do racismo? Não, não tentam ilegalizar o Chega por causa disso, mas porque queremos denunciar toda a corrupção existente. Queremos e denunciamos e vamos fazer com que ela termine dentro de muito pouco tempo. E agora vamos ficar por aqui neste primeiro vídeo e vamos já começar o segundo. Fique aí, não abandone o seu sofá, que vem já a segunda parte. Até já.